Estados Unidos é o país de origem de muitas empresas de tecnologia, inclusive as que desenvolvem inteligência artificial e aquelas que controlam diversas redes sociais, aquelas bem populares aqui no Brasil, por exemplo. Pois então, num cenário de guerra, a expectativa seria que os Estados Unidos transformassem isso numa vantagem do ponto de vista de comunicação, não é mesmo? Mas não foi isso que aconteceu na guerra no Irã. E hoje a gente vai falar sobre isso, a propaganda iraniana usando inteligência artificial. Eu sou Denise Derroque, sou jornalista de formação e pesquiso mídia e política internacional. Nessa guerra contra o Irã, uma das coisas que chamou minha atenção do ponto de vista da comunicação é o alcance que certos materiais de propaganda produzidos pelo Irã tiveram no mundo ocidental. Nos Estados Unidos, isso gerou bastante repercussão e virou pauta em grandes revistas, em grandes jornais, e que começaram, inclusive, a questionar como é que isso tinha acontecido e se as redes sociais não iam tirar esses conteúdos do ar. O sucesso da propaganda do Irã, ela pode ser atribuída a dois pilares principais. Um deles é o uso da inteligência artificial generativa, que mudou a forma como a gente faz conteúdo. E do outro lado, o uso das redes sociais, que mudaram a forma de distribuição e de dar alcance a esse conteúdo audiovisual. A IA generativa, muitos de vocês já devem ter testado. É aquela na qual eu utilizo um comando de texto e esse comando de texto cria um outro texto, cria uma foto, ou ele pode também criar vídeos, e existem IAs especializadas para fazer isso. Então, até mesmo vocês, com um computador um pouquinho melhor, internet e uma ferramenta dessas, pode criar vídeos em curto espaço de tempo, né? E com muito menos recurso, muito menos gasto do que era feito anteriormente. Ou seja, a propaganda sempre existiu, mas agora ela conta com uma outra ferramenta que permite que certos conteúdos sejam gerados numa quantidade e numa velocidade que até então a gente não tinha visto. Parte do segredo não pode estar na tecnologia, mas a outra parte tem a ver muito com o conteúdo, o que está dito dentro dos vídeos. Para começar, uma questão estética. Esses materiais, eles usam não referências da cultura iraniana, eles usam referências com as quais a gente está acostumado. Essa familiaridade, ela diminui o nosso estranhamento num primeiro momento, faz com que a gente permaneça e insista em assistir um pouco mais do vídeo, pelo menos, para ver do que se trata. I wake up in Tehran, but I'm wearing your brands. Listening to Wu-Tang while I'm washing my hands of the propaganda fed by the man in the suit. Um outro aspecto também é a música, como o uso do rap com letras em inglês. Outra forma de capturar a atenção das pessoas é utilizar referências, coisas do noticiário que as pessoas conhecem e mostrar isso nos vídeos. São fatos, são acontecimentos que geram algum tipo de constrangimento, que são pontos sensíveis para o governo norte-americano. Um dos mais pesados, talvez, sejam as referências ao escândalo Epstein. Para quem não lembra, o Epstein é um homem que foi condenado, chegou a ser preso nos Estados Unidos há alguns anos por exploração sexual, inclusive de menores, né, e que morreu em circunstâncias que para muitas pessoas foram consideradas suspeitas, né, na prisão. O Donald Trump, embora não esteja acusado nesse caso, ele conheceu o Epstein e chegou a frequentar os mesmos espaços que o Epstein.
Outro ponto recorrente são formas de apresentar o Trump e o seu vice, J.D. Vance, de uma forma pouco honrosa, às vezes como palhaço, como porco, como seguidor do Satã. As referências históricas também são usadas contra os Estados Unidos nos vídeos de propaganda. A outra referência que a gente não pode deixar de mencionar é as relações entre Estados Unidos e Israel. Então, o Donald Trump chega a ser retratado em alguns momentos como uma espécie de fantoche do Benjamin Netanyahu. E vale destacar também, dentro desses vídeos, um outro ponto fraco que essa guerra trouxe para os Estados Unidos, que é a economia. Desde que a guerra começou e o Estreito de Hormuz foi fechado, o que aconteceu é que os preços do petróleo dispararam, e esse é um insumo do qual muitas pessoas dependem. Então a gente tem nos Estados Unidos uma pressão nos preços, né? Então imaginem, se o petróleo aumenta, se o custo de transporte aumenta, não é só o preço para encher o tanque, pode ser também um impacto até na inflação. Então os vídeos de propaganda, ao serem pensados também em língua inglesa, parece que eles também querem direcionar para esse público norte-americano, do tipo, olha, vocês estão com um problema que é causado pelo governo de vocês. Porque essa é um ponto-chave da propaganda. Ela não precisa convencer as pessoas de que o seu país está certo. Às vezes, ela já traz um ganho quando ela faz você não acreditar no adversário desse país que faz a propaganda. É isso que o Irã faz em relação aos Estados Unidos com esses vídeos, né? Em vez dele louvar a si próprio, ao governo iraniano, ele faz com que as pessoas vejam as fraquezas do governo americano, né? Lembrando, Estados Unidos, governo Trump está com baixo índice de popularidade. Então, a guerra não tem o apoio nem mesmo da população norte-americana. E aí, esse conjunto acaba favorecendo também a propaganda do Irã. Quer mais conteúdos como este? Curta o vídeo e siga o LAMP nas redes sociais.